Hoje, gente, no Alerta em Debate, a gente vai falar sobre eleições 2024. A Noêmia Gomes participa aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Noêmia. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Maurícia. É sempre muito prazeroso participar com vocês aqui. E o meu boa tarde para você aí de casa, que está sempre acompanhando o Alerta Total. E hoje falando um pouquinho de eleições, porque eleições é um tema muito importante que mexe diretamente com a nossa cidadania, né? Com certeza. As eleições, principalmente as municipais, são de extrema importância e a gente tem que levar esse assunto a sério, porque as eleições, né, as pessoas que a gente elege, elas fazem leis, elas fiscalizam, então elas interferem em toda a nossa vida. E nesse tema de hoje, a gente vai falar sobre janela partidária. Esse é o nome do período, para quem não sabe, de um mês em que vereadores podem trocar de partido sem perderem o mandato. O prazo dessa janela termina amanhã, dia 5 de abril. Então, a janela partidária é aberta em anos eleitorais, 7 meses antes da votação, e só vale para candidatos eleitos em eleições proporcionais. No caso desse ano, vale para vereadores que estejam no último ano do mandato. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o especialista em marketing político, Edinho Baff. Edinho, seja muito bem-vindo, uma boa tarde para você. Muito obrigada aí pela sua participação. Boa tarde, Maurícia. Boa tarde, Noêmia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês neste momento para a gente falar sobre um tema tão importante em 2024. Como você bem colocou, são as eleições municipais. A política interfere diretamente na vida de todo cidadão. Então, vamos falar sobre as questões legais e estou à disposição. Eu quero começar perguntando, Edinho, sobre a importância da janela partidária, né? Porque é uma resolução não muito antiga e tinham problemas, né, entre partidos e candidatos eleitos antes dela ser colocada em prática. Que tipo de problemas eram esses? Olha, é uma resolução a janela partidária é uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral com o objetivo de tornar o sistema político partidário brasileiro mais estável e previsível. Porque antes da janela partidária era muito comum conflitos intermináveis entre candidato eleito e partido. E a partir da resolução do TSE, que determinou e implantou a janela partidária, ficou estabelecido que o mandato pertence ao partido e não à pessoa eleita. E isso faz uma diferença muito grande, e é coerente com o sistema político partidário nacional. Ninguém pode ser candidato, apesar de vivermos uma democracia, é necessário o respeito às regras. E ninguém no território nacional, nos quase 6 mil municípios brasileiros, ninguém pode se candidatar se não estiver filiado a um partido político. Então, o Brasil tem muitos partidos de diferentes linhas ideológicas, mas ninguém pode se candidatar se não estiver filiado a esse partido. Ninguém pode se candidatar de maneira independente. Então, é importante que o candidato, ao decidir entrar na vida pública, o cidadão decidir entrar na vida pública, que ele escolha um partido que vai ao encontro de suas expectativas políticas, de suas convicções ideológicas, mas, ao mesmo tempo, depois de eleito, é muito importante que esse candidato defenda as bandeiras desse partido. E era muito comum que, depois de eleito, muitos candidatos mudassem de partido. E isso prejudicava diretamente a estabilidade do sistema político brasileiro, porque, naturalmente, acabava ocorrendo uma série de questões de ordem até financeira, de interesses empresariais, conflitantes ao papel do vereador ou do deputado no parlamento. Então, essa é uma resolução muito positiva que, ao mesmo tempo que estabelece limites, ela dá a oportunidade, a cada 4 anos, do detentor do mandato
público, né, no caso o vereador ou um deputado em ano de eleições para deputado estadual ou federal, a oportunidade de mudar de partido sem prejuízo do mandato, sem correr o risco do partido exigir o mandato de volta. E organizou de certa forma, né? Porque como você disse, Edinho, boa tarde, essa questão da organização, você disse sobre a questão de ser uma forma democrática, né? De você não causar um ônus para os partidos que sofriam com essa possibilidade. Às vezes a pessoa ela se candidatava por um partido por ser mais fácil entrar por aquele partido, e depois, ao longo da sua, tecendo ali a sua carreira política, ela pulava para o outro vagão do trem e, vamos dizer assim, que descarrilava tudo, né, nessa questão partidária aí, porque acaba ficando desequilibrado. É uma questão democrática e também justa, porque o partido, quando recebe um filiado, e esse filiado chega a ser eleito, o partido fez um investimento em cima dessa pessoa, né? Seja muito ou seja pouco, teve um investimento do partido em cima desse candidato. Ele acreditou nesse candidato, nessa pessoa, né? E daí chega no meio da festa, você resolve mudar o seu par, acaba que não dando certo. Quero que você fale disso, mas também já vou emendar que abril é um mês muito importante para o nosso processo político, porque amanhã vence a janela partidária. E no sábado é o último dia para quem deseja concorrer a alguma vaga política, algum cargo político, ele tem que ser filiado a algum partido. Ele não posso, Noêmia Gomes, decidir, jornalista, que vou querer sair candidata e não ser filiada a nenhum partido. Não vou conseguir. A Justiça Eleitoral nem vai permitir que eu faça a homologação da minha candidatura. Então, é muito importante o mês de abril, porque faz exatamente, né, a gente começa a contagem regressiva de 6 meses para as eleições, né, Edinho? Então, tem essa importância, e também que você fale sobre essa questão da democracia e justiça com os partidos políticos. Noêmia, você colocou com muita propriedade, exatamente isso. O mês de abril é talvez um dos principais momentos do calendário eleitoral. Hoje, exatamente hoje, e nas últimas semanas e até amanhã, a movimentação é intensa nos bastidores da política local, de cada cidade, né? Presidentes de partido, vereadores, prefeitos, todos eles, lideranças estaduais, federais, todos estão conversando, discutindo, tentando trazer um candidato para um pré-candidato, né? Porque nós estamos no período eleitoral e o termo correto é nós utilizarmos o pré-candidato ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, e todos eles estão nesse momento conversando exaustivamente, com o objetivo de que cada partido saia fortalecido após o término da janela partidária. Cada dirigente partidário, naturalmente, quer que a sua sigla, que o seu partido se fortaleça. E aí, por isso que essa data amanhã, sexta-feira, dia 5 de abril, que é o limite da janela partidária, é tão importante, porque a partir dela fica muito mais claro qual será o cenário eleitoral das eleições municipais. Quem mudou de partido, quem continuou no mesmo partido, então, e fica mais evidente para a opinião pública a correlação de forças políticas. Então, esse é um momento muito importante, e no sábado, o dia 6, é o prazo limite para o cidadão que quer disputar uma eleição municipal esse ano, a eleição seja para prefeito, seja para o Poder Legislativo, ele tem um prazo final para se filiar a um partido. Porque no Brasil não é permitida a candidatura independente. Como você bem colocou, a pessoa não pode decidir ser candidata e, de maneira independente, se colocar na vida pública. Não. O sistema político nacional permite que qualquer cidadão, homem ou mulher, possa ser candidato se tiver devidamente filiado a um partido político. Sem partido político não há candidatura, nem ao Poder Legislativo, nem ao Poder Executivo.
Então, isso é muito importante. Vivemos numa democracia, mas é fundamental compreender que a democracia tem regras, e as regras precisam ser seguidas. E quem não cumpre as regras, naturalmente, fica fora do processo político eleitoral. E entrando um pouco mais nessa questão da importância, né, da janela partidária, era muito comum que um partido, após a eleição, elegesse 3, 4 vereadores, 5 vereadores, dependendo do tamanho da cidade, ele formava uma bancada expressiva. Só que logo já no início do mandato, outros partidos atraíam esses candidatos e virava uma guerra permanente. Por quê? Um partido com mais vereadores, ele tem mais força para conversar com o executivo, para dialogar com o poder executivo. Então, quando um tema e tudo que é importante, que todos os projetos de relevância elaborados e executados pelo poder executivo precisam ser aprovados na Câmara de Vereadores. Então, nesse diálogo que é legítimo e imprescindível na esfera pública, o partido com mais força, com maior bancada, sempre tem maior poder de barganha, né? E barganha no sentido legítimo da palavra, que faz parte da democracia. E por isso que a resolução, ela estabelece regras e também uma previsibilidade. Quem foi eleito por um partido tem que cumprir a maior parte do seu mandato nesse partido. E aí apenas no 4º ano do seu mandato, durante um período de 30 dias, que é a janela partidária, ele pode mudar de partido sem correr o risco de perder o mandato. Então, a norma, eu acho que ela é muito importante e ela estabelece uma estabilidade e uma previsibilidade importante para o processo político eleitoral brasileiro. Edinho, e não só para os partidos e pré-candidatos, né, mas para a sociedade, né? Como você disse, agora os momentos o relógio está correndo e esse tempo é crucial para que os partidos e pré-candidatos se organizem e para que a sociedade tenha uma clareza de quem são esses representantes que vão participar do pleito, da eleição deste ano, e como votar, né? Já começar a entender como cada pessoa ali pretende agir, qual é o plano de governo, qual é o plano de ação. Para a sociedade, isso também é de suma importância, né? Muita importância, fundamental importância, porque na teoria, e muitas vezes a teoria não é aplicada na prática, infelizmente, um partido político tem um conteúdo programático, ele tem linhas ideológicas, ele estabelece diretrizes, e antes da janela partidária existia uma confusão, uma dificuldade da sociedade em entender se aquele candidato que integra um partido, ele de fato está em sintonia com o conteúdo programático desse partido. E numa democracia é fundamental que a sociedade consiga, de uma maneira minimamente clara, compreender o papel de cada agente político. Então, essa previsibilidade de saber que o candidato A foi eleito pelo partido X e o voto que ele deu para aquele candidato está em sintonia com as diretrizes partidárias, com o alinhamento ideológico, com uma série de questões que também são importantes na hora do eleitor decidir o voto. O eleitor faz a escolha, muitas vezes, não só pela figura do candidato, e sim pelo partido que ele pertence. Tem muito candidato que perde voto porque está num partido que não agrada o eleitor. Então é fundamental essa previsibilidade, para que a sociedade consiga ver de uma maneira muito clara o papel de cada um
e aponte as incoerências, porque antes da janela partidária havia muito oportunismo político, né? Então, o candidato é eleito por um partido e logo depois ele corre para o partido do prefeito, para formar a base do prefeito na Câmara. E aí ele deixa o partido, como a Noêmia colocou no início, que investiu, que abriu espaço, porque não tem, existem vagas limitadas. Cada partido, quando ele abre o espaço para um candidato se colocar num processo eleitoral, ele está abrindo espaço para um e deixando outros tantos de fora. Então, é importante o respeito mútuo, tanto do partido com o candidato, como do candidato com o partido. Porque também, muitas vezes, o partido muda de posição de acordo com a conveniência política e exige do candidato que foi eleito pela sua sigla posições e votos que não são coerentes com o conteúdo programático do partido. Então, na verdade, a janela partidária ela é muito importante porque ela exige coerência de ambas as partes, tanto do candidato eleito como do partido, da direção partidária. Muito obrigada pela sua presença, Edinho, e eu fico muito feliz, né, das pessoas terem essa consciência de poder observar com mais atenção o candidato, o partido, o que ele pensa, o que ele defende, para poder dar o voto à pessoa a quem ele confia, né, a quem ele acredita realmente que vai fazer e vai lutar pelas causas que ele acredita e defende. Foi um prazer recebê-lo aqui. Noêmia, muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer participar com vocês aqui e, assim, é sempre muito bom falar com o Edinho, porque o Edinho colabora bastante com o processo de conscientização política que eu acho que a gente tem que ter, né? E eu acho que é um fator primordial a gente, enquanto comunicador, trazer isso para as pessoas e a gente poder emitir aqui todas as possibilidades para que as pessoas tenham conhecimento e que possam fazer boas escolhas, porque essas boas escolhas interferem diretamente no nosso dia a dia. Edinho, as considerações para você. Eu agradeço, Noêmia, novamente o convite, a oportunidade, Maurícia. É fundamental para o fortalecimento da democracia o esclarecimento de informações tão importantes. E eu acho que vocês cumprem com muito louvor, com muita competência, esse papel de facilitar a compreensão da sociedade de um assunto muitas vezes espinhoso e de difícil compreensão. Agradeço o convite, estou à disposição. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. E a gente vai ficando por aqui, né? Sim, a gente encerra o nosso Alerta em Debate hoje, mas semana que vem tem muito mais para você que tá ligadinho no nosso Alerta Total.